imunidade recíproca, que afasta impostos sobre patrimônio, renda e serviços, segundo a literalidade da alínea A do inciso 6º do artigo 150. É importante que você saiba que o STF deu uma interpretação lata para esse rol classificatório entre impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O STF já afastou impostos como o IOF, que não se enquadra neste perfil classificatório. Nessa medida, há jurisprudência no sentido de afastar o IOF federal de operações financeiras realizadas por municípios. Portanto, guarde, o município é imune ao IOF federal. Para finalizarmos a linha A, guarde que a sua assimilação deve ser feita com o parágrafo 2º do artigo 150. Ali nós vamos ter algo muito importante. A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações públicas, desde que aquele patrimônio, renda e serviços protegidos pela norma imunizante esteja relacionado com as atividades autárquicas ou fundacionais. Então, leia a linha A sempre com o parágrafo 2º do artigo 150. Nessa medida, já temos condições de nos aproximar da linha B. Ali nós temos a famosa imunidade religiosa. O que ela significa? Os templos de qualquer culto estão protegidos contra a incidência de impostos. Há, sim, um valor que está sendo prestigiado aqui pelo legislador constituinte, que é a liberdade religiosa. Vivemos em um Estado laico, em que podem coexistir todas as religiões. E esta postura de neutralidade que o Estado deve manter com relação às questões religiosas está aqui, na nossa matéria estampada. Não poderia um comando do texto constitucional prever a liberdade de culto e outro comando prever a incidência de imposto. Perceba o paradoxo. Então, nós dizemos que esta imunidade religiosa, ela também pode ser apreendida de um valor que está preservado no texto constitucional. Guarde que os templos de qualquer culto deverão ser conceituados à luz da melhor doutrina e de entendimentos do STF como verdadeiras entidades. O que isto significa? Deverá haver a proteção do templo como entidade, ou seja, a igreja, ela deve ser protegida dos impostos em todas as suas manifestações, direta ou indiretamente ligadas à difusão da atividade litúrgica ou religiosa. Qual é o dado importante que podemos tirar daqui? Imagine um templo proprietário de um bem imóvel locado a terceiras pessoas. Até que ponto pode haver a extensão da imunidade, que é em si dedicada ao templo religioso, aquele bem imóvel locado, alugado a terceiras pessoas? A doutrina e o STF têm entendido que pode sim haver a extensão da imunidade a este bem de propriedade da igreja locado a terceiros, desde que aquele valor aurido a título de aluguel ou aluguéis seja vertido para o objetivo institucional da entidade religiosa. É também importante, e eu tenho sempre dito em sala, que este requisito deve coexistir com outro. Não pode haver um prejuízo à livre concorrência. Digamos que aquele templo que exerce a atividade de locação como atividade principal já provocaria uma dúvida com relação
a manutenção desta norma imunizante, que é uma norma que protege o templo da incidência de imposto. Veja, portanto, que até agora estudamos as alíneas A, imunidade recíproca, e a linha B, a imunidade religiosa. Vamos agora à linha C. A linha C é uma linha que contempla várias pessoas jurídicas que são protegidas de impostos. Nós temos os sindicatos de trabalhadores, nós temos os partidos políticos, nós temos as instituições de educação e temos as entidades beneficentes de assistência social. Cada entidade é protegida à luz de um valor que está sendo prestigiado. Vou apresentar a você, rapidamente, as possíveis questões capciosas nas provas. Veja o partido político. Não deve haver a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços deste partido político. O que está sendo preservado aqui é o pluralismo político, a liberdade política que existem no Brasil. É importante que você saiba que esta imunidade para os partidos políticos também alcança as fundações a eles atreladas. Então, sobre aquele prédio de propriedade do partido político XYZ, não vai haver a incidência de impostos, uma vez que o legislador quis prestigiar a pluralidade de partidos políticos no Brasil. Da mesma forma, ainda na linha C, nós temos a imunidade para as entidades sindicais de trabalhadores, entidades sindicais dos empregados. O que isto quer dizer? Haverá incidência normal de impostos sobre os sindicatos patronais. Qual a razão disso? O legislador constituinte quis prestigiar aqui o lado hipossuficiente da relação laboral, que, em tese, é o lado ocupado pelo empregado, e, portanto, protegeu as entidades sindicais de trabalhadores. Ainda na linha C, nós temos as instituições de educação, que também não pagarão impostos, tanto aquelas que promovem a educação formal, como as escolas, as faculdades, como aquelas que promovem a educação informal, as bibliotecas, os centros de pesquisa e outras similares. Por fim, na linha C, nós temos as entidades beneficentes de assistência social, que não pagarão impostos, uma vez que a assistência social, tratada nos artigos 203 e 204 da Constituição, não poderia ser prestigiada lá e onerada com imposto aqui. Nessa medida, as entidades filantrópicas ou de benemerência não pagarão impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Você notou que a linha C, ela é uma linha que contempla as normas de imunidade para várias pessoas políticas. Não esqueça, esta linha C é uma alínea que contempla uma norma não auto-aplicável. O que isto significa? Para a concretização desta imunidade da linha C, deverá haver o respeito a requisitos previstos em lei que trarão à linha C um incremento normativo. Estes requisitos estão previstos no artigo 14 do CTN. E uma vez verificando o que lá está previsto, você notará que determinada faculdade não pagará imposto, mas outra poderá pagar. Quais são, sucintamente, os incisos do artigo 14 do Código Tributário Nacional? Ali nós temos os incisos 1º, 2º e 3º. No inciso 1º, se discrimina que a entidade não poderá se apropriar do lucro, do superávit, do resultado positivo. Então, memorize, aquela instituição de educação, aquela entidade filantrópica, podendo ter lucro e o tendo, e se apropriando dele, não mais se falará em imunidade. Haverá incidência, por exemplo, de um IPTU sobre a propriedade do bem imóvel
relativo ao